Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, você que já é membro do nosso canal do YouTube, eu peço que você ative o sininho para receber novas notificações sobre vídeos que nós vamos sempre estar postando aqui no nosso canal. Você que é novato, está passando aqui por este canal, Evangelista Francisco Amâncio, eu solicito que você se inscreva no nosso canal. Nós já temos publicado no nosso canal mais de 700 mensagens bíblicas, comentários bíblicos diversos. Por exemplo, nós temos publicado toda a carta de Paulo aos Gálatas, e você pode aprender muito com a palavra do nosso Deus. Nós estamos comentando o livro do Apocalipse, que é um livro urgente, no sentido de que a sua mensagem chegue a toda a Igreja de Cristo, porque o versículo primeiro fala que a mensagem tem um endereço certo, que é a Igreja de Cristo, os servos e servas de Cristo, que representa a Igreja. Mas também esta mensagem tem que chegar a todas as pessoas, porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. E o livro do Apocalipse é uma revelação para os últimos dias. É um livro quase que totalmente escatológico, porque muitas coisas já se cumpriram, outras tantas, na sua grande maioria, no conteúdo deste livro, está para se cumprir nestes últimos dias. E podemos até afirmar que é um livro de conteúdo totalmente escatológico, porque quando ele foi escrito, coisas estavam acontecendo no curso e na história da Igreja do Senhor Jesus. Já comentamos o capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que é a introdução do livro do Apocalipse, e hoje nós desejamos comentar o versículo de número 4. Também no nosso canal nós já temos a pregação dos 3 primeiros versículos, que é a introdução justamente do livro. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso comentário no versículo 4, e eu quero convidar a você a ler juntamente comigo. O nosso comentário, olha, já temos pronto um volume do livro do Apocalipse. Quando formos fazer o lançamento, acredito eu, porque estamos aperfeiçoando, temos aqui a estrutura principal do livro do Apocalipse, mas antes do lançamento nós vamos fazer o aperfeiçoamento, colocar mais referências bíblicas, para que seja um trabalho baseado nas Sagradas Escrituras. Então nós temos já no nosso blog lançado essa estrutura principal que nós já escrevemos, todo o livro do Apocalipse. Não somente o livro do Apocalipse, mas de Romanos a Apocalipse e parte do livro de Atos, porque já escrevemos também o comentário do livro de Atos até o capítulo de número 20. Então você encontra no nosso blog comentário expositivo do Novo Testamento. Comentário expositivo do Novo Testamento, nosso blog. Você vai encontrar mais de 3.000 páginas.
já publicadas, tudo comentário do Novo Testamento, comentário expositivo do Novo Testamento, e principalmente aqui, já que é o objeto do nosso comentário de hoje, o livro do Apocalipse, do seu primeiro versículo até o versículo último deste livro, que também é o último livro do Novo Testamento. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O escritor do livro do Apocalipse é João. Praticamente todos os comentaristas bíblicos e pregadores também, ensinadores do Novo Testamento concordam de que o escritor do livro do Apocalipse é o apóstolo João, apóstolo de Cristo Jesus, ele que também escreveu o Evangelho, na sequência do Novo Testamento, o quarto Evangelho, com o título Evangelho segundo escreveu João. Também as 3 cartas universais foram escritas pelo mesmo escritor. De forma que este João, que é a primeira pessoa citada neste versículo, é um grande escritor do Novo Testamento. Se juntar o Evangelho, as 3 cartas universais e o livro do Apocalipse, dá um volume bastante considerável em termos de literatura cristã para a Igreja de Cristo e para a humanidade. Este João foi o último a servir a Deus com a sua própria vida, porque os demais já haviam morrido em perseguições impetradas pelo Império Político de Roma, que matou todos os apóstolos e que perseguiu e matou muitos cristãos nos 3 primeiros séculos da era cristã. De forma que João, neste momento, ele estava preso na ilha de Patmos por pregar e anunciar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Foi duramente perseguido, porque neste momento em que ele escreveu o livro do Apocalipse, era a liderança restante do grupo apostólico e o Império Político de Roma desejava eliminar os seguidores de Cristo e principalmente as lideranças do cristianismo. Então João, ele cumpria um papel importantíssimo naquele momento da história da igreja, já no final do 1º século da era cristã, pondo um ponto final na era apostólica, e a partir de então entrava a história dos pais da Igreja de Cristo. Então esse João, ele tinha uma aproximação muito grande com o Senhor Jesus. Era aquele amigo pessoal que reclinava a cabeça sobre o ombro de Cristo. Nós observamos nos evangelhos que Pedro, ele também era um amigo pessoal do Senhor Jesus. Do grupo apostólico, esses 2 eram os mais próximos do Senhor Jesus, além de Tiago e outros também que faziam parte do grupo apostólico e que conviviam diretamente com o mestre amado
Jesus de Nazaré. No caso de João, ele é chamado de amoroso. Ele era uma pessoa que atendia muito bem o apelo do segundo mandamento da lei de Cristo, que é o amor fraternal, o amor para com o próximo. Então, o próprio nome de João já descreve sobre a sua personalidade como um homem amoroso. E o seu evangelho, as suas cartas e o livro do Apocalipse, ele se esforçava bastante justamente para demonstrar o seu amor pela Igreja de Cristo e, podemos dizer, pela humanidade, porque ele, com zelo e dedicação, deixou uma tradição escrita para a história da Igreja do Senhor Jesus. E nós vemos aqui que João, por ordem de Deus, ele se dirige às 7 igrejas, as 7 igrejas que estavam ali na região da Ásia. Essa colocação feita por João, em termos geográficos, na Ásia, não fala sobre todo o continente asiático, não. Era uma região que, no primeiro século da era cristã, tornou favorável a receptividade do Evangelho do Senhor Jesus. Paulo, por exemplo, ele, como missionário do reino de Cristo, ele dedicou muita força e esforço para pregar o Evangelho da incircuncisão ali na Ásia Menor, chamada Turquia. Hoje é o território da Turquia, mas no primeiro século da era cristã era conhecido como a Ásia Menor. Além do mais, ali na Ásia Menor foi um lugar em que, depois do ano 70, porque quem conhece a história do cristianismo sabe que no ano 70 da nossa era cristã houve uma perseguição terrível contra as lideranças da igreja, contra a própria Igreja do Senhor Jesus, e em Jerusalém foram mais acirradas as perseguições, porque, além da perseguição contra o cristianismo, houve uma perseguição também do Império Romano, Império Político de Roma, contra os judeus. E Jerusalém foi queimada a fogo e o país de Israel foi devastado no ano 70 pelas forças políticas lá do Império Romano. E as lideranças da igreja tiveram que fugir para outros países, para outras regiões ali do Oriente Médio e também na Ásia, em toda a Ásia, e também para a Europa, além do continente africano, que na época tinha o Egito e outras nações também. Mas eu não quero me ater à parte geográfica, só dizer que a Ásia Menor teve uma aceitação muito grande da mensagem do Evangelho e ali muitos judeus se converteram para o reino de Cristo e também e principalmente muito mais gentios que aceitavam a salvação e a redenção do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tinha lá na Ásia Menor muitas igrejas. Quando João escreve as 7 igrejas, isso não significa dizer que só haviam 7 igrejas ali na Ásia Menor. Não. Haviam muitas comunidades cristãs, porque naquela época
não era permitido pelo Império Político de Roma, que dominava o mundo antigo de então, não era permitida a construção de templos dedicados à Igreja de Cristo, ao cristianismo. Haviam congregações, porque naquela época a igreja ela se reunia nas casas das lideranças principais do cristianismo. Então existiam congregações que eram justamente famílias importantes da sociedade que também cediam os seus lares, as suas residências, para que a igreja se congregasse. Então, mas assim, templos como nós temos hoje, e templos grandes e suntuosos, não era permitido naquela época. A arqueologia tem descoberto muitos recintos dedicados ao cristianismo em Israel e no Oriente Médio, na Ásia Menor e em outras partes do mundo antigo, mas não eram templos como nós temos nos dias de hoje. Porque o nosso país, por exemplo, e a maioria dos países do mundo, tem como religião, e em alguns casos, religião oficial, o cristianismo, né? Mas assim, naquela época era diferente. O Império Político de Roma fazia de tudo e era quem tinha o poder político da época para tomar resoluções contra qualquer setor da sociedade, no caso, a igreja. Então não era permitido naquele momento da história da igreja que se construísse templos. Então João escreve as 7 igrejas, porque essas 7 igrejas, e um pouco mais na frente nós vamos fazer o comentário sobre essas 7 igrejas de maneira individual e as suas características, tanto que a partir do capítulo 2 e o capítulo 3 tem justamente as cartas individuais, seletivas, de João, de Cristo, é claro, né? O versículo 1 fala que a revelação é de Jesus Cristo, que Deus deu a Jesus Cristo. Jesus passou para o seu anjo, o João já recebeu do anjo a revelação e escreveu o que nós temos neste livro maravilhoso, que é o livro do Apocalipse. Então João escreve as 7 igrejas, e essas 7 igrejas, elas têm nome, porque a igreja, naquela época, ela era local. Então tinha a igreja de Éfeso, tinha a igreja de Esmirna, de Pérgamo. O nome da igreja não era um nome denominacional como nós temos hoje. Nós temos muitas igrejas denominacionais, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Congregacional, Universal, Deus e Amor, enfim, nós temos um número imenso de igrejas na atualidade que são nomes denominacionais. Mas no primeiro século da era cristã, e isso durou muito tempo, o nome da igreja era o nome da cidade onde ficava a igreja. De forma que não tinha uma placa denominacional, até porque não tinha templos. Tinha a igreja, eclésia, reunião, comunidade. Era uma comunidade, a comunidade de Éfeso, a comunidade de Pérgamo, a comunidade de Filadélfia, e daí por diante. De forma que era diferente a nomenclatura ou denominação da Igreja de Cristo. Porque, na verdade, na realidade, e o Novo Testamento nos ensina sobre isso, que a igreja ela não é um templo feito
de tijolo, telha, cimento, ferro, madeira, etc. e etc. Não. Quem é a Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo são todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Salvador, como Redentor, como Libertador, como Senhor. De forma que, quando João foi ordenado-lhe que escrevesse às igrejas que estavam na Ásia Menor, e as 7 igrejas não eram templos, não eram casas de madeira, tijolo, como nós temos hoje, não eram residências também não. Era a comunidade cristã, o povo que representava justamente o corpo de Cristo aqui na terra, porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, assim diz a mensagem do Novo Testamento. Então, João escreve às 7 igrejas. Essas 7 igrejas eram as principais comunidades cristãs. Podemos dizer que eram igrejas distritais, porque eram comunidades principais das cidades que, através dessas igrejas principais, dessas comunidades cristãs principais, que tinham lideranças locais, o Apocalipse não fala sobre o nome dessas lideranças locais da igreja, mas nós ficamos sabendo que cada cidade dessa, que eram importantes ali na Ásia Menor, tinha a sua liderança local. E capítulo 2 e 3, as cartas são dirigidas justamente para essas lideranças locais. As 7 igrejas formam um círculo em que a mensagem do Apocalipse chegando a essas 7 principais comunidades cristãs, delas seriam manifestas e chegariam às demais comunidades cristãs menor daquela região da Ásia Menor. Então, a carta do Apocalipse, que é um tratado, nós vemos aqui que era dirigida essa carta ou esse tratado do Apocalipse para igrejas locais. As 7 igrejas que estão na Ásia Menor estão para o tempo, mas que estavam na Ásia Menor. Aí, como é um tratado ou uma carta, João começa escrevendo uma saudação. Quando ele diz: graça e paz seja convosco. Todas as cartas de Paulo, bem como as cartas universais, elas continham ou contêm esta saudação. E há um questionamento sobre qual a saudação praticada pelas lideranças cristãs da época apostólica. Ou, em se tratando dos dias de hoje, qual a saudação que deve ser implementada na igreja de Cristo da atualidade? É preciso nós analisarmos alguns aspectos. Então, quando ele diz, olha, graça e paz, eu vou falar sobre o segundo termo, paz. Esta saudação, ela tanto estava contida nos tratados, nos escritos, nas cartas dos judeus, uns para com os outros. Inclusive, quando alguém mandava uma carta, um judeu mandava uma carta para um conterrâneo seu, ou um parente seu em outro lugar, ele começava com a palavra paz. Paz da parte de Deus para vós, para a sua família e etc.
e tal. Então a paz era e sempre foi a saudação judaica, é a Shalom, Shalom Adonai, que é a paz de Deus, ou a paz do Senhor Deus, a paz de Jeová. Cada um falava na sua própria linguagem. Então a paz era justamente a saudação judaica. E por que era incluída a paz na saudação das cartas e dos tratados do primeiro século da era cristã? Porque no primeiro século da nossa era cristã, a igreja ela foi composta principalmente na época de Cristo e na época dos apóstolos por judeus. O Senhor Jesus, e está escrito no Evangelho do mesmo escritor, João, capítulo 1, versículo 10, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, veja bem, haviam promessas proféticas e para a época escatológicas sobre a vinda do Messias, do Filho de Deus, do Filho de Davi, aquele que seria o rei de Israel, bem como ele seria também o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então, era esperada pelas profecias contidas nas escrituras dos hebreus e na literatura dos judeus a vinda do Messias. E Jesus veio justamente para o seu povo, para os judeus. Então, percebe-se que o grupo apostólico ele foi constituído de judeus. E os primeiros anos da Igreja de Cristo se concentrou as atividades dos apóstolos em Israel e na Palestina. Depois é que o Evangelho ele foi se expandindo, principalmente com a conversão de Saulo de Tarso para o reino de Cristo, que passou a ser Paulo, o apóstolo dos gentios, o grande apóstolo que fez um trabalho extraordinário em prol do reino de Deus. De forma que a saudação tinha que ter a paz, Shalom, por causa dos judeus. Além do mais, essa paz, ela também se aplicava aos gentios. Por quê? Porque a obra perfeita de Cristo, ela produziu a reconciliação do homem com Deus, seja judeu ou gentil. Então, essa paz também cabia para a saudação nas cartas e também nos tratados para os gentios. E também na saudação comum, como nós aqui, brasileiros, quando encontramos um conhecido, um parente, um amigo, então falamos bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Os cristãos primitivos, eles tinham por costume dizer assim, paz, Shalom Adonai, a paz de Deus. Não tem nada de errado quem apenas tem denominação que o irmão encontra o outro, né? Diz paz, tá tudo certinho. É a paz de Deus como saudação judaica e nós herdamos, o cristianismo é filho do judaísmo, nós herdamos toda uma cultura de fé dos judeus, amamos demais. Eu, particularmente, tenho um amor muito grande, imenso, por Israel como nação. Não conheço, não tenho amizade com nenhum judeu direto. Eu sou descendente, conforme a minha família e sobrenomes de judeus, tenho descendência judaica, mas não tenho amizade com judeus puro, como dizemos aqui, os judeus raiz. Mas assim, temos um amor, os cristãos têm um amor imenso. Eu tenho um amor muito grande por Israel. Tenho muita vontade de um dia conhecer
Israel, eu sei que no futuro eu vou conhecer, porque no milênio de Cristo, que nós vamos participar, estaremos com Cristo em Jerusalém e vou conhecer sim. Mas hoje eu desejo conhecer pessoalmente Israel, né? Mas assim, voltando aqui à saudação implementada por João no versículo 4, quando ele diz graça e paz. Agora, essa graça, ela, inclusive, João coloca primeiro do que a paz, a graça, porque ele estava escrevendo para um território diferente de Israel. Entendeu? Ele estava escrevendo para um território, uma localização geográfica de povo gentílico. Então ele colocou justamente a graça na frente, né, em sua saudação. A graça seja convosco, a graça e a paz seja convosco, porque essa graça passou a ter uma importância muito relevante para a Igreja de Cristo, composta por gentios, que eram as demais nações do mundo, diferente dos judeus. De forma que nós aprendemos nessa passagem que João, quando ele estava escrevendo graça, ele, nessa palavra, ele estava transmitindo uma mensagem de segurança, de esperança e de fé para os seus leitores. Por quê? Porque, conforme nós citamos aqui João, Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 10, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aí o versículo 11 diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se fazerem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quer dizer, os gentios, os judeus também, mas os gentios, qualquer pessoa de qualquer nação do mundo, através de Cristo, tem acesso ao trono da graça de Deus. Então, essa graça de Cristo, essa graça de Deus, do Espírito Santo, para a igreja gentílica, ela fala sobre a redenção realizada e prodigalizada pelo Senhor Jesus em favor de todas as nações do mundo. Então, é por essa graça, porque a graça é justamente um favor não merecido. Então, os judeus, eles se achavam merecedores, não é, dos favores divinos, das bênçãos de Deus, mas os gentios não. Os gentios sempre foram pessoas desprovidas de privilégios espirituais quanto às alianças de Deus, mas recebiam agora, através de Cristo, a graça, o favor imerecido para se tornarem da família divina, porque todo aquele que aceita Jesus passa a ser legítimo filho de Deus. É filho por adoção. O Evangelho fala sobre isso. O filho unigênito é Jesus. Nós somos filho por adoção, mas somos filhos de Deus e fazemos parte da família divina porque aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então essa graça tem uma importância muito grande. Então, olha, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir. Nós, para explicarmos cada ponto desta mensagem bíblica, tomaríamos muito tempo. Mas vamos falar nos 3 tempos aqui, o que é, o que era e o que há de vir. Essa parte do livro do Apocalipse está falando sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Os líderes da igreja primitiva, eles passavam para os seus ouvintes e os seus leitores todo o arcabouço da história do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó, o Deus dos hebreus. Os apóstolos do Senhor Jesus,
com uma preocupação em fazer um trabalho de evangelização por excelência, eles faziam com que os seus ouvintes, os gentios ou judeus, eles conhecessem o Deus da velha aliança, o Deus dos hebreus, o Deus que fez uma nação, porque você observa a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, que ali nascia, através de Abraão, uma nação. Foram para o Egito, Deus os resgatou e os implantou em Canaã, aquela terra que manava leite e mel, e a partir dali nascia uma nação exclusivista que passou a ser a menina do olho de Deus. E é linda a história de Deus para com o seu povo Israel. Não é muito bonita a história do povo hebreu para com Deus, mas o inverso, o que Deus fez para com seu povo, os hebreus, os judeus, os israelitas, é uma coisa maravilhosa. Infelizmente, a parte humana dos filhos de Israel não completou aquilo que Deus realmente desejava para os hebreus, mas tinha que ser assim para haver abertura da nova aliança de Cristo com todas as nações do mundo. Então, esse Deus que é, que era e que há de vir, é o Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Pregávamos no domingo passado, na igreja Filadélfia Pentecostal de Aguiar, e falávamos justamente sobre o Deus que é, quem é Deus, né? E João, quando se expressava desta forma, ele descrevia sobre aquilo que se pode falar em termos humanos, em vocabulário humano, sobre Deus, porque não temos um alcance maior quanto a totalidade de Deus. Não temos palavras, né, celestiais, porque tem que ser palavras divinas para descrever quem é Deus em sua essência. Mas eu acredito que quando João começou a escrever sobre estas colocações, o Deus que é, que era e que há de vir, eu acredito piamente que sua mente, o seu pensamento foi bombardeado com milhares, milhões, trilhões de verbetes, de vocabulários, para que ele desejasse expressar realmente quem era Deus. Mas aí teríamos o mundo inteiro escrito por João e não o livro do Apocalipse, que está acessível numa linguagem muito clara e objetiva. Não tem dificuldade para se entender este livro, porque é um livro revelado. Você vê que é um dos livros mais comentados na atualidade. Você encontra inúmeros livros publicados sobre comentários do livro do Apocalipse, que é um livro revelado. Eu estou escrevendo e provavelmente teremos aí entre 500 a 600 ou 700 páginas do nosso comentário expositivo do livro do Apocalipse. Temos quase todo o Novo Testamento já pronto, mas especificamente sobre o livro do Apocalipse, nós vamos fazer um trabalho de aperfeiçoamento ainda para o seu lançamento no futuro. E quando João fala sobre o Deus que é, que era e que há de vir, ele está falando sobre o Deus da história, né? Duas preocupações haviam com a mente, o pensamento e as atividades dos apóstolos, que era justamente falar sobre o Deus de promessa, o Deus que fez promessa sobre uma nova aliança, e o testemunho de Jesus Cristo.
João, ele começa o seu livro justamente falando dessas coisas. No versículo 2, capítulo 1, versículo 2, quando é ordenado a ele que escrevesse sobre e testificasse sobre o Deus, a palavra de Deus, eram as profecias do Velho Testamento, bem como do testemunho de Jesus Cristo. Então eles tinham essas duas vertentes que trabalhavam muito bem, explicando as profecias do Velho Testamento, feitas por Deus sobre a nova aliança, e o testemunho de Jesus Cristo. Então, esse Deus que é, que era e que há de vir, é o Deus que organizou a história e no tempo certo fez cumprir as suas promessas quanto à vinda gloriosa do Senhor Jesus. E a última frase, nós queremos concluir esse comentário, para não ficar muito extenso, é sobre esta última frase. E da dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Quando nós juntamos o versículo 4 e 5, porque o seguinte já fala sobre Jesus Cristo, nós temos aqui a presença da Trindade Divina. Porque não são todos, eu tenho vários comentários do Novo Testamento por vários escritores diferentes, mas a grande maioria concordam, apesar de que na minha versão que eu utilizo aqui, a primeira parte ou a primeira letra do nome Espírito não está no maiúsculo, não é? Mas no minúsculo, mas a grande parte dos comentaristas bíblicos concordam, e eu concordo também, de que essa referência aos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus é uma alusão aos 7 aspectos do Espírito Santo que nós encontramos em Isaías capítulo 11, versículo 2, que fala sobre os 7 aspectos do Espírito Santo de Deus, do Espírito do Senhor. E diz assim, Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, né? O Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza e de conhecimento e de temor do Senhor. Então, grandes escritores, comentaristas, expositores do Novo Testamento concordam que se trata de 7 aspectos do Espírito Santo de Deus. Então, João, nesses 2 versículos, repetindo o versículo 4 e o 5 do capítulo 1 de Apocalipse, ele fala que a sua carta, o seu tratado, tinha a presença e a assinatura, o Amém do Deus Pai, do Deus Espírito Santo e do Deus Filho, porque há uma harmonia, o trabalhar de Deus. Ainda no livro de Gênesis, nós temos ali referências e apontamentos da presença do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e também do Filho, porque Jesus, como Deus, ele é eterno. Ele sempre esteve no seio do Pai. Antes mesmo do seu nascimento, ele já existia. É tanto que mais na frente nós vamos comentar sobre essa mesma colocação, aquele que é, que era e que há de vir, sobre Cristo Jesus, como também o Alfa e o Ômega, falando sobre Cristo Jesus, que é o primeiro e o derradeiro, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, Cristo é Deus e Deus é eterno. Então, Jesus, ele é eterno. Então, temos aqui, portanto, a comprovação de que o Tratado de João tinha um amém, a assinatura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Finalmente, lembrar você, mais uma vez, que
você pode acompanhar o nosso trabalho, nosso canal do YouTube, Evangelista Francisco Amâncio, onde nós estamos comentando versículo por versículo. Às vezes nós juntamos 2 versículos para fazermos o comentário, mas estaremos aqui no nosso canal do YouTube explicando e fazendo a exposição de cada frase, de cada versículo, de cada verbo, de cada palavra. Nós destacamos as palavras mais significantes dentro do texto, justamente para que haja uma boa exposição da mensagem do Apocalipse para você.